Olá pessoal, dando continuidade na nossa sequência de vídeos de tipos de carrinho, agora nós vamos falar sobre os carrinhos modulares. Esses carrinhos chamados modulares, na verdade, são aqueles carrinhos que têm várias partes que se combinam, que se encaixam, que se substituem entre si. Normalmente esses carrinhos eles têm um quadro, que é aquela estrutura de alumínio ou de ferro, onde você vai encaixar as outras peças. E essas outras peças podem variar de modelo para modelo. Por exemplo, existem carrinhos que você pode tirar a cadeirinha e encaixar o bebê conforto. Outros permitem que você tire a cadeirinha e encaixe ou um bebê conforto ou um Moisés, e assim por diante. A grande vantagem desse tipo de carrinho é que você consegue se dedicar um pouco melhor para cada fase de desenvolvimento da criança. Esse tipo de carrinho é indicado para aqueles pais de primeiro filho, por exemplo, principalmente se eles pretendem ter mais do que um filho no futuro. Ou para aquele pai que pretende fazer uma única compra e ter tudo aquilo que ele vai precisar à mão. Ou aqueles pais que querem fazer o melhor uso do seu carrinho para o dia a dia. Esse tipo de pessoa tende a ficar mais satisfeito e mais feliz com o tipo de carrinho modular. Se você se enquadra em uma dessas características que eu falei até agora, ou se conhece alguém que é desse jeito, fica até o final desse vídeo porque esse pode ser o seu carrinho ideal. Conforme eu falei para vocês, esse tipo de carrinho modular tem uma estrutura e as outras peças se encaixam nessa estrutura. Praticamente nada nesse tipo de carrinho é fixa, podendo ser removido ou encaixado a hora que você bem entender. Dessa forma, esse tipo de carrinho te confere um pouco mais de versatilidade e você consegue adequar o uso à sua necessidade sempre que precisar. E por serem peças separadas, os designers dos fabricantes conseguem desenvolver as peças especificamente para cada momento do seu filho. Um grande exemplo disso é a cadeira do carrinho. Como ela é uma cadeira removível, já que você pode retirá-la da estrutura, você pode colocá-la virada para você e andar contra o movimento, ou seja, interagindo com seu filho, vendo o que ele está fazendo, se ele está engasgando ou não, numa primeira fase, e depois virá-la para frente para que ele possa ver o movimento, principalmente quando ele já não quer mais ficar virado de costas. Mas acima de tudo, ter uma cadeirinha que se separa da estrutura do carrinho possibilita os designers a fazer uma cadeira um pouco maior. Por exemplo, algumas marcas já apostam numa cadeira que vai desde 6 meses até o máximo da idade que o bebê precisa. Diferentemente dos carrinhos tipo berço, que também são modulares, esse tipo de cadeira não possui limitações para o crescimento da criança, porque os tipo berço têm uma estrutura de ferro em volta da cadeira, que faz com que mesmo quando a criança começa a crescer um pouquinho, ela bata a cabeça ou o pé não fica no lugar certo, e aí você acaba tendo que optar por um outro carrinho numa segunda fase, ou retirar o carrinho da sua vida. Uma outra vantagem que esse tipo de carrinho confere a quem compra ele é a possibilidade de você não usar em determinados momentos algumas peças que são relativamente grandes, como a própria cadeirinha. Por exemplo, se você vai fazer um passeio rápido ou vai até um consultório médico ou numa loja específica para voltar depois, não há necessidade de você levar a cadeirinha. Você pode levar só a estrutura do carrinho e encaixar o bebê conforto na estrutura, sem precisar acordar o seu filho caso ele durma no meio do trajeto, e conferindo a tudo isso um pouco mais de leveza e praticidade. Afinal de contas, é muito mais fácil você tirar do porta-malas apenas a estrutura do carrinho do que o carrinho completo. Outra peça que normalmente costuma vir como um acessório para esse tipo de carrinho é o Moisés. Diferentemente do carrinho tipo berço, que a cadeira vira uma espécie de um bercinho num formato muito parecido com o Moisés, no caso do carrinho modular que tem o Moisés separado, os fabricantes costumam dar um pouco mais de atenção para esse objeto. O Moisés é aquele mini bercinho que antigamente era feito de vime, que você coloca o bebê para ele dormir. Neste caso, esses Moisés de carrinhos modulares podem ser acoplados na estrutura do carrinho e seguir com você com grande mobilidade para onde você precisar. E como eles são estruturas separadas do carrinho, você consegue encontrar, por exemplo, estruturas mais reforçadas no Moisés. Também é possível que você encontre uma dedicação maior no acolchoado, acolchoados com antissufocante, com anti-refluxo, capotas extensíveis, capas protetoras para vento, e esses Moisés ainda podem ser carregados pela alça.
Vale lembrar aqui que os carrinhos tipo berço também costumam ser carrinhos modulares. A única diferença é que a própria cadeirinha já faz as duas funções, como a gente vai ver num próximo vídeo. Como principais vantagens de se comprar um carrinho modular, você tende a encontrar carrinhos assim com uma estrutura um pouco mais reforçada. Os bagageiros também costumam ser um pouco maiores do que um carrinho tradicional. Da mesma forma, os fabricantes dão especial atenção aos amortecedores e aos tamanhos de rodinha. Com o carrinho modular, com a facilidade que ele tem de remover as rodinhas traseiras para ganho de espaço no porta-malas, eles costumam fazer esses carrinhos com rodas maiores, o que te dá muito mais conforto para quando você for passear com o seu filho ao ar livre, numa calçada acidentada ou num terreno de um sítio, por exemplo. Você ainda vai encontrar outras características como ajuste de altura de mãos, capotas maiores, viseiras e encaixes para acessórios como bolsas e etc. Em contrapartida, ao optar por esse tipo de carrinho, você acaba tendo que comprar esses acessórios todos individualmente, o que tende a aumentar um pouco o custo no final da compra. Ou então, em alguns casos, você é obrigado a comprar o pacote completo num grande combinado de compra, mesmo que você não vá usar algum desses artigos ou que você não compraria ele de forma separada. Além disso, esse tipo de carrinho tem uma certa limitação na compactabilidade, a capacidade que ele tem de ficar pequeno para caber no seu porta-malas. Justamente por ter uma estrutura grande e vários pontos de encaixe para encaixar as peças, esse carrinho não fica tão pequeno como um carrinho, por exemplo, ultra compacto que a gente viu no outro vídeo. Mas ainda assim, por ser modular, por ter várias peças diferentes, você consegue fazer um bom encaixe no seu porta-malas quando você vai viajar ou mesmo quando tem muita coisa no porta-malas. Você pode encaixar a cadeirinha separada da estrutura, o Moisés separado da estrutura, ou mesmo remover todas as rodinhas da estrutura para ganho de espaço. Quando fechado, esse tipo de carrinho costuma ocupar um espaço muito parecido com uma mala média no seu porta-malas. Conclusão: esse tipo de carrinho modular costuma ser um carrinho mais versátil e mais completo dentro do universo infantil. Fazendo aqui um paralelo aos carros de verdade, esse tipo de carrinho seria aquele carro utilitário para o pai, que tem DVD player, que tem ferramentas, porta-objetos em tudo quanto é canto. Esse seria o carrinho modular. E justamente por conta disso tudo, esses carrinhos acabam conferindo mais conforto, mais segurança, mais versatilidade e mais economia no médio e longo prazo. Principalmente se você tem a ideia de ter mais do que um filho. Afinal de contas, você vai gastar tudo isso de uma vez só e vai usar as peças, permitindo que você reutilize elas no futuro. Mas não se esqueça que quando você optar por um carrinho como esse, o seu desembolso inicial tende a ser um pouco maior. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de ter todas as ferramentas à mão e querem utilizar todas as opções possíveis para o melhor desenvolvimento do seu filho, esse deve ser o seu carrinho. E não se esqueça, procure um consultor para que ele possa adequar o seu estilo de vida, as suas primeiras necessidades, o que é importante para você e o que é essencial, aos modelos que existem desse tipo de carrinho. E se você quiser saber mais sobre os modelos de carrinho e o que o mercado te oferece, se inscreva no nosso canal, segue a gente no Instagram e compartilhe com as mamães que você conhece e podem se interessar por esse tipo de vídeo. E se você gostou do que viu, não se esqueça de curtir esse vídeo e clicar aqui no Saiba Mais para você poder ter acesso aos outros vídeos de cada modelo que a gente vai fazer no nosso canal. E se mesmo assim ficou ainda alguma dúvida que você queira tirar, deixa pra gente um comentário dizendo o que você gostaria de saber. Meu nome é Alexandre Bobrov e esse é mais um vídeo do canal Baby Top Tips para você.